Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Ganhar Dinheiro Podcast. E hoje tem um convidado aqui super especial que eu já vou apresentar para vocês, mas antes de apresentar o convidado é importante falar de quem viabiliza e faz com que esse podcast aconteça, que é o pessoal da Nomos Investimentos, que é um grande escritório de assessoria que vai te ajudar a ser um investidor global, tanto com as melhores oportunidades que existem aqui no Brasil, como também ser um investidor internacional, investindo no mercado americano, a própria questão de cripto também. Então é bem interessante, eles têm assessoria gratuita, têm carteiras recomendadas, tem muitas coisas que podem ajudar vocês. O link para você conhecer a Nomos está aqui na descrição, beleza? E vindo para o nosso convidado aqui, costumo dizer que ele é o nosso duro de matar, né? Porque já passou por muitas coisas aí na vida, muitos altos e baixos, muitos reveses, muitas alegrias. E estamos aqui com o Luiz Fernando Roxo. Muito obrigado. Obrigado, Rodolfo, pelo convite. Uma honra para mim estar aqui nesse escritório de grandes amigos. Boa. Um super amigo aqui. Vamos nos divertir aí e fazer valer a pena cada segundo do nosso espectador. É isso aí. E galera, o que é interessante é que a vida ela dá voltas, né? Eu me lembro de lá no meu início do Instagram, no meu início na jornada como investidor e na Insper, por exemplo, ver palestra do Roxo com o Ritemban, com o Urich, e ali foi muito legal. E poxa, agora a gente está aqui podendo partilhar juntos, né, de conhecimento aí de mercado. Então, à medida que você se qualifica, tá perto de pessoas boas, você consegue ir subindo também. E Roxo, queria que você falasse um pouquinho sobre você, né, sobre a sua trajetória até aqui, para quem eventualmente não te conhece, porque eu acho que o que é mais legal da sua história é isso, né? Essa questão de que você teve muitos reveses ao longo dela, mas você foi uma pessoa que perseverou e não caiu. E hoje a gente está aí, talvez uma sociedade que as pessoas em qualquer tropeço, qualquer revés, já fica ali no chão e tal. Às vezes culpa uma outra pessoa e não quer levantar. E você não ficou no chão em nenhuma dessas vezes aí. Você buscou levantar, buscou se reinventar e, poxa, passou por poucas e boas, mas o principal é que está aqui bem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para nossa audiência um pouco disso aí. Legal, muito obrigado. Me lembro muito bem desse evento lá no Insper, Rodolfão lá com o livro do Antifrágil na mão, aprendendo, estudando, indo atrás, dedicando, e você vê hoje o espetáculo aí, né? Ajuda muita gente aí, um cara muito diferenciado. Eu tenho 46 anos, eu nasci em 77, nasci aqui mesmo em São Paulo, no Itaim, aqui pertinho da Faria Lima, e aos 19 anos de idade, eu pedi para minha avó me arrumar umas entrevistas de estágio, né? Tinha acabado de entrar no curso de economia na FAAP e ela me arrumou uma entrevista para vender caminhão na Ford ou para trabalhar na bolsa, na mesa de operações do Bradesco. E aí eu não tive nem dúvida, né? Uhum. Fui trabalhar na bolsa, né? Eu acho que todo jovem, naquela época, estava fazendo economia, né? Eu acho que a oportunidade de conhecer a bolsa, trabalhar na bolsa é muito legal. Isso já faz mais de 27 anos, né? Então, fiquei no pregão uma semana na crise de 98. Tenho orgulho de ter colocado uma oferta firme. Hoje as pessoas não sabem o que é uma oferta firme. Quando você colocava uma oferta de mais de 100 milhões de ações, ela tinha que ficar registrada por 5 minutos no pregão. E eu coloquei uma oferta firme de Telesp, 200 milhões de Telesp. Dava uns 50 milhões de reais uma ordem. Uau. Eu tinha 19 para 20 anos, imagina a tremedeira, né? Caraca. E depois trabalhei bastante tempo na mesa, acho que sou um dos precursores aí na parte de investimento de varejo, né? Isso é bem antes dos escritórios de agente autônomo. Eu escrevi o business plan de uma mesa private lá para a corretora do Bradesco, eles aceitaram, acho que eu tinha 20 anos. A gente fez uma mesa lá de Yuppies, não existiam Faria Limers, né? Porque o mercado financeiro ainda era no centro e na Paulista, mas de molecada que gostava de bolsa, ali a Gazeta Mercantil, foi a primeira iniciativa ali private, alta renda, a bolsa do Bradesco. Em 99, o Bradesco foi fazer a segmentação e criou o Private Banking, e nós fomos convidados, fomos os 3 primeiros funcionários do Private Banking do Bradesco todo, escrevemos o projeto, fomos lá para Viliara, perto da tua casa, né? Legal. Ali na Cidade de Deus. Então, hoje são mais de 400 officers, centenas de bilhões de reais sob gestão. Então, bem legal ter começado o Private aí no Brasil. Em 2002 eu fui para o Safra, foi uma grande aventura, né? Conhecer um lugar realmente competitivo, agressivo, Avenida Paulista. Depois fui para a Ágora Sênior, conheci os primeiros home brokers, né? Era o VIP Trade, o home broker que funcionava mesmo, que tinha bastante público. A Ágora, no começo da década de 2000, era o que é hoje a XP. Era o maior escritório, enorme, era bem legal. Vi também o nascimento, né, dos escritórios de agente autônomo, que foi bem legal. Depois disso, eu montei o Family Office aqui em São Paulo.
No meio do caminho eu quebrei 3 vezes, né? Como você falou aí, os altos e baixos. Nossa, eu fui testado no limite, eu sempre meio burrão, assim, meio atirado. Não, isso é legal de contar, porque às vezes as pessoas nos veem ali na rede social e Sim. falam, caraca, essas pessoas aí Sim. não erram, Sim. só acertam em tudo que elas fazem, eles são heróis e afins. Às vezes a gente tá até em evento e tal, a galera vai falar com a gente, eles até meio que travam assim, né? Falam, nossa, eu tô vendo o Roxo, nossa, eu tô vendo o Rodolfo. Mas assim, nós somos pessoas normais, né? Que a gente só tem um trabalho maior de compartilhar aquilo que a gente tá fazendo, ou aquilo que a gente tá pensando com outras pessoas, mas a gente tá suscetível a lucros e prejuízos também. Então eu queria falar um pouquinho sobre como que foram essas 3 quebras, né? Em que momento que foi? Foram quebras que elas foram, de certa forma, similares? Foi na mesma coisa? Ou foi tentando coisas diferentes que aconteceu? Foram fatores ali que, poxa, foi só o que você trouxe? Ou tiveram fatores endógenos, talvez um momento do Brasil e tal, que culminou nisso daí? Porque é legal compartilhar isso com a galera, né? Porque ou você aprende por conta própria, só que aí você pode perder tempo, dinheiro e outras coisas, você pode, de certa forma, aprender com o erro dos outros, né? Então, eu sempre modelei muito você nessa questão da antifragilidade, né? Então, eu ter uma estrutura, como investidor, eu vou passar por crises, mas eu não vou ficar em meio às crises, porque eu tô lendo a Psicologia Financeira de novo. Perfeito. Já passo para você, mas só para exemplificar isso daí, né? Lá conta a história do Jesse Livermore. Então, teve a crise de 29 e ele era um dos principais traders no mercado. E na crise de 29, muita gente perdeu muita grana e, cara, ceifou a própria vida ali de tanto que perderam dinheiro. Ele estava apostando na queda do mercado. E naquela semana, né, que foi a segunda negra, a terça negra, tipo, tudo negro ali, do colapso que aconteceu, ele ganhou 100 milhões de dólares na época. O que, a dinheiro de hoje, equivale a quase 2 bi de dólares. Perfeito. Então, cara, aposentou. Só que ele estava com o ego inflado e, cara, continuou indo pro mercado, colocando grana cada vez maior e afins, e 4 anos depois ele perdeu tudo. 33, né? E ceifou a própria vida logo em seguida. Então, muitas vezes não é sobre o quanto você ganha, mas o quanto você consegue ter inteligência para ter um portfólio antifrágil e afins. E queria que você falasse sobre isso, né? Como foram esses altos e baixos da sua vida? Não, perfeito. Essas histórias do Jesse Livermore, desses grandes investidores, a gente tem que ler, tem que escutar e tem que modelar. Primeiro eu gosto de separar o que é quebrar de falir. Legal. Né? Quebrar é quando você zera a conta. Você zera a conta, então eventualmente você entra no vermelho, aí você vai ter que arrumar um emprego e ir atrás e pede um empréstimo para alguém, eventualmente, e se levanta. E dá para se levantar de boa. Outra coisa é falir. Falir é quando você tem uma empresa, muito funcionário, imposto atrasado, problema trabalhista e tudo mais, aí você entra num buraco, a pessoa física mistura com a jurídica, e aí você cai num limbo e talvez você não se recupere mais. Foi o caso, por exemplo, do meu pai. Uhum. Meu pai quebrou e passou vários anos tentando se recuperar, e depois teve uma doença terminal, né, o câncer, e acho que boa parte da doença veio, inclusive, do desgosto e do desgaste de tratar com esse tipo de problema. Quando você simplesmente quebra, né, broke, assim, acaba o teu dinheiro, você tem que começar de novo, né? Uhum. Então, eu sempre trabalhei com opções, não foi por querer, né, eu nem gostava tanto de opções, mas no primeiro mês lá que eu entrei na corretora do Bradesco, o meu diretor falou assim, olha, nós vamos dar uma aula para os gerentes do Bradesco lá no Hotel Transamérica, e você vai junto, você que vai dar aula de opção. Nossa. E eu falei, não, mas eu não manjo nada de opção, não tem como eu dar essa aula, né? Acho que era julho, agosto de 97, faz 27 anos. E ele falou, não, então você vai assistir uma vez a aula e dali pra frente você vai dar a aula. E eu criei essa atividade adicional lá, mesmo como estagiário, eu todo mês ia dar aula de opções para os gerentes do banco, e a mesa que eu trabalhava também tinha muito pessoa física trader de opções, eu acabei entrando nisso, e aí as pessoas falavam, o Roxo entende de opções, mas assim, a minha base matemática era muito ruim, a minha professora do colegial falou que eu nunca ia aprender matemática, então eu tinha dificuldade mesmo. Eu tenho dislexia, então eu demoro para aprender. Então fui fazendo tudo ali meio na tentativa, a R acerta. E aí quando eu fui para a Ágora em 2003, ali era uma relação em que você operava o seu dinheiro, você tinha clientes também, eventualmente você podia administrar uma carteira, que era uma área meio cinzenta. Hoje não, hoje as atividades são muito separadas, né? Uhum. O agente autônomo não pode ficar operando a própria carteira a todo momento, não pode administrar a carteira dos outros. Cada atividade no mercado hoje é bem separada, e na época era tudo meio junto. E aí eu fazia estratégias com opções, eu basicamente olhava a estatística do papel, olha como eu era burro, eu olhava a estatística do papel e falava assim, esse papel nunca subiu mais do que X% num único mês. Porque nunca aconteceu, não iria acontecer. Eu achava que aquilo era o limite, que nunca ia acontecer.
Esse chama problema de Lucrécio, né? É confundir a maior montanha que você já viu com a maior montanha que existe, né? A maior montanha que existe pode ser muito maior. Então, a Telemar, em janeiro de 2004, subiu 40%. Eu acreditava que ela nunca subiria mais que 30%. E aí eu fiquei vendido em calls e fui rasgado, assim. Os meus clientes que estavam comigo há mais de um ano e pouco até que não perderam tanto, porque tinham um lucro acumulado. Porque se você vende opção todo mês, você ganha dinheiro. É improvável que suba 30%. E você vai ganhando aquele dinheirinho. Só que quando o mercado te pega, você está vendido em um monte de opção que vale muito pouquinho, elas valorizam muito, seu prejuízo é muito grande. Então eu perdi ali 30%, 40% do dinheiro dos clientes, mas dinheiro meu eu perdi tudo. Porque tinha gente que eu tinha combinado que era meio a meio, que eu ia devolver o dinheiro, e aí me ferrei. E aí fui para Brasília, né? Eu estava morando em Ribeirão, aí meio azedou a relação ali com o escritório. Eu também tinha montado o business plan para montar um escritório em Brasília, montei o escritório de Brasília, continuei operando. E aí, no dia 6 de setembro de 2004, então, sei lá, 10 meses depois, eu estava totalmente sem grana, fui colocar eu tinha comprado uma opção, 1.000 opções de Telemar a 12 centavos de um determinado strike lá, R$120, né, o notional, o total de volume envolvido. E dia 7 foi feriado, no dia 8, sexta-feira, voltei para trabalhar, fui colocar minha oferta de venda. E aí, um mês antes, a gente estava acostumado a negociar a Telemar em lote de 1.000. Então, cada 1.000 lotes custava, sei lá, R$15. Não era cada ação. Hoje, cada ação custa X. Na época, com a de inflação, era 1.000 ações custava X. E ela tinha, você já entendeu o que aconteceu, né? Ela tinha acabado de mudar de 1.000 para 1. Então eu tinha comprado 1.000 opções, mas na hora que eu fui colocar a venda, eu coloquei um asterisco, asterisco. Cada asterisco era 3 zeros. Então eu pus uma oferta de venda de 1 milhão de opções, 1.000 vezes maior do que eu tinha comprado. Então eu tinha comprado R$120 e eu pus para vender R$130.000. E aí o que aconteceu? Eu fui ao banheiro, quando eu voltei estava tudo verde de confirmação, o sistema aceitou a oferta, o book não estava funcionando. Quando alguma coisa é para dar errado, dá tudo errado ao mesmo tempo. E aí vendeu a 13 centavos, eu percebi que tinha vendido um lote infinito, comecei a recomprar, avisei a mesa da Ágora, mas a mesa da Ágora só tinha scalper, autônomo. Os caras tomaram na minha frente. Comecei a recomprar no 13, 14, 15, em 5 minutos, eu zerei o meu lote a 27 centavos, perdi R$70.000 em 5 minutos. Tipo assim, nossa, R$70.000 em 2004 era tipo 200 mil, 300 mil hoje. Uau. Era um dinheiro que eu nem tinha, na verdade, né? E aí tive que começar a vida toda de novo. E aí voltei para São Paulo. Mas como é que você cobriu? Contraiu um empréstimo para cobrir? Não, eu tinha um dinheiro, tipo uns 40, 50 mil eu tinha. E aí fiquei devendo lá para a corretora, fui pagando, a corretora me devia dinheiro, tinha um prêmio. Eu continuei pagando aos poucos, assim. O Mário, que era meu sócio lá, me ajudou. Acho que eu tive que pedir dinheiro para minha avó, sei lá, alguma coisa assim. E aí a gente cobriu. O fato é que voltei para São Paulo, ajudei a montar um escritório, um family office aqui, foi super bem, era um family office que começou super bem. Mas aí em 2007, também fazendo estratégias com opções, uma estratégia invertida. Na verdade, eu estava apostando que a volatilidade ia subir, não que ela ia cair, que eu estava apostando em grandes movimentações, mas não entendia, achava que entendia, não entendia nada, e aí foi o maior prejuízo. Aí eu perdi tipo uns R$3 milhões, assim, meu, de clientes, um clube de investimento, quebramos o clube, e fiquei devendo dinheiro para um monte de gente, comecei do zero, tipo, sobrou R$10 mil, assim, comecei do zero. Em um mês todo mundo, brilhante, vou mandar no meu iate, vou te apresentar minha sobrinha. E um mês depois, processo, junta 5 caras numa sala, te põe num canto. Caraca. Então a vida, ela bate mesmo, assim. E eu acho que o legal é que quando você tem uma grande missão, a vida, ela te coloca muitas provas. Mas eu fiz muita bobagem, né? Sim. O sofrimento foi muito causado por mim. E aí quando eu recomecei algumas semanas depois, eu também tive um grande aprendizado, que assim, tinha resolvido a questão, eu estava recomeçando, e eu me senti bem, feliz assim. Falei, pô, eu tô me sentindo melhor hoje do que quando eu achava que eu ia ficar rico de uma hora para outra. E aí decidi, né? Eu brinco que quando o cara não sabe ganhar dinheiro, ele vai dar aula, né? Então decidi começar a dar aula. Entrei de sócio lá na Leandro Stormer, que hoje é a Liberta Global, né? Do Fernando Urich. Tinha o Leandro e o Stormer lá. Foi muito legal. A gente, em 2008, fizemos a primeira semana do Trader em São Paulo. Vendemos 18 mil DVDs. Caraca. DVDs. E aí, em 2010, a XP comprou lá o negócio, eu vendi uma participaçãozinha, fui montar minha asset, não consegui montar a asset, vendi a asset, comecei de novo e estou, né, nesse negócio de educação / gestão e tudo mais para valer
desde então, aí desde 2007, e tô por conta própria desde 2003. Hoje, né, depois de apanhar, bater, a gente tem uma holding, a gente tem 4 negócios, todos são ligados a investimento, finanças, riqueza pessoal. Foi bem legal porque a gente fez grandes investimentos aí nas épocas boas, 2018, 19, 20. Então a gente tem o OpLab, que é a melhor ferramenta de opções do Brasil, muito boa, as pessoas gostam muito, tem execução, robô, home broker e tal. A gente tem uma gestora, um fundo chamado Polyface. Minha paixão sempre foi gestão quant, né? Finanças quantitativas. Apanhamos muito no começo, apanhamos do mercado, apanhamos da gente mesmo, de cliente, né? Apanhamos do Twitter. E aí conseguimos, né, a desenvolver softwares melhores, mais seguros. Hoje a gestão está indo super bem. É um dos poucos produtos no Brasil que tem o tal do pozinho, né, de comprar seguros, né, de opções. Então, para quem quer proteger a carteira é bem legal. E dou aula também de investimento, faço mentorias, então gosto bastante da situação que eu estou hoje. E me orgulho assim de contar essas histórias, mesmo que boa parte eu mesmo tenha causado. Eu acho que todo o estresse, os altos e baixos vão deixando a gente mais forte, né? Como você mesmo falou, mais antifrágil, né? Sim, não, total. E para mim eu queria saber de você o que quando você teve esses problemas assim de quebras e afins, porque você vai lá, trabalha, galga e aí toma uma ré. Trabalha, galga, toma uma ré. Porque é questão de grana própria, tem questão de confiabilidade de outras pessoas que eram amigas e próximas a você, vira e aponta a cara, processo e afins. Como foi pra você se reerguer nesses cenários aí, né? Tipo, o que você tinha em mente quando essas coisas aconteciam pra você continuar? Porque, cara, não é fácil. Não. Principalmente, o que eu disse pra você, né? Nessa sociedade atual que, cara, tem muito assistencialismo, você poderia talvez parar e falar, cara, tentei, não deu e tá bom, vou, sei lá, ficar com algo menor aqui, ser ali um funcionário afins, mas não, você, cara, continuou desbravando, e aí, queira ou não, quando você tá exposto, tem uma hora que dá certo, só que você tinha que estar exposto pra dar certo. E aí, quando dá certo, cara, é igual o pozinho, né? Você vai comprando, vai comprando. Mas, cara, uma vez que deu muito problema, aquele pozinho fez toda a diferença, talvez na sua trajetória como investidor, né? Então, você investe, perde de canequinha, né, para você ganhar de balde, né? Uhum. Você faz o caminho mais duro, mais difícil, mais ético, mais honesto, mais longo, mas quando dá o resultado também, o resultado é muito assimétrico, né? Muito exponencial. Então, assim, cada uma das vezes que eu fui quebrando, o meu emocional ficou mais sob controle, né? Então, eu me lembro a primeira vez, a pressão foi muito grande, assim, me senti muito mal, assim, uma angústia, não conseguia dormir, e uma pressão muito grande, não conseguia falar a verdade para as pessoas, e muito abalado. A segunda vez fui eu comigo mesmo, né? Então, por mais que tinham pessoas envolvidas ali, era a empresa e tal, eu me lembro exatamente de pensar, perdi tempo, vou ter que começar de novo, perdi 6 meses de vida, tudo bem, vamos de novo. E me lembro do mesmo dia de ter quebrado, de ter continuado lendo, estudando, me esforçando, fazendo exercício. E a terceira vez eu sofri demais no processo, mas depois que aconteceu, que eu limpei, que resolveu, também me senti assim, com um papel em branco para começar de novo ali, já tendo aprendido tudo aquilo. Então, cada vez eu fui conseguindo ter uma noção maior e reagir melhor com as coisas. Porque assim, todo mundo vai passar por todos os problemas, né? O final da vida não é muito bonito, né, para nenhum de nós. Mas a questão não é o que a vida traz, a questão é como você reage, né? De que maneira que você pega aquilo que a vida trouxe para você e você reage de maneira a dar a volta por cima, né? Então, você vai aprendendo a fazer isso. E aí, cada vez mais, você vai levando uma vida estética, eu brinco, né? Você toma decisões sabendo qual o resultado que essas decisões vão ter no longo prazo, como vão contar a sua história, né? E cada vez mais eu vejo que é uma história que foi difícil no passado, mas que vai fazendo cada vez mais sentido e é mais legal contar para as pessoas, porque inspira, né? Eu falo, pô, se eu conseguir, qualquer um consegue, né? Um cara, né, que não entendia de matemática, com dislexia, que teve todas essas dificuldades e consegue. E você vai ficando cada vez mais forte, mais preparado, acordando mais cedo, se dedicando mais, estudando mais. Eu acho fenomenal, assim. Eu desejo que a vida traga muitos desafios para cada um de nós, para que a gente esteja pronto para a nossa missão. Boa.
O próprio Ayrton Senna tinha uma frase que ele falava muito sobre isso, né? Sobre a perseverança, sobre você não desistir, porque de uma maneira ou de outra você chegaria lá, né? Uma vez que você está exposto, uma vez que você No final não da história desiste, a gente né? conhece, né? Com certeza. Em meio aos desafios. E queria entender, Roxo, um pouco de você, da sua relação com o Taleb, né? Então a gente falou aí da questão de antifragilidade, afim, já, poxa, vi você fazendo curso ali com o Taleb e tal, e queria saber o quanto que isso te ajudou como investidor. O quanto que conhecer o Taleb, as obras dele e afins te ajudaram a pensar de uma forma antifrágil, mudaram a sua diversificação de carteira, e até queria saber, né, como que você está investindo, se expondo aí hoje, não precisa ir nas minúcias ali do que está dentro de cada classe de ativo, mas de forma macro, né, como que está aí a sua carteira, porque certamente, né, com as quebras e quedas que você teve, você aprendeu bastante coisa e hoje você não tem, por exemplo, 100% de patrimônio em opções. Perfeito. Você usa opções, mas enfim, com um pedaço da carteira, porque eu gosto muito daquela estratégia barbell, né? Então, cara, 80, 20, 90, 10, você não precisa correr tanto risco assim, uma vez que você conseguir um patrimônio melhor, né? Perfeitamente. Então, o Nassim Taleb, né? Vou contar primeiro quem que é ele, né? Legal. Muitos investidores, principalmente de cripto, né? Acabam tendo aí um pouco de diferença com ele, porque ele critica muito as criptos e tal. Mas, de qualquer maneira, ele foi um cara muito importante para a minha formação. Ele nasceu em 61, então ele tem 62, 63 anos. Ele nasceu no Líbano. Ele, aos 12 anos de idade, o avô dele era o primeiro-ministro do Líbano e teve lá uma guerra civil lá. Ele teve que morar 2 anos num subsolo lá, com um monte de livros e tal. Então, ele teve uma vida com muitas experiências. Depois, a família imigrou para Paris, para a França, como imigrante mesmo. E ele teve uma formação intelectual, assim, de história, filosofia bem, bem legal, assim. E depois, aos 20 e poucos anos, ele resolveu aplicar para um MBA em Wharton, nos Estados Unidos, e mudar de vida e fazer business. E ele entrou e acabou gostando bastante da parte de derivativos, opções, né? E ele acabou indo trabalhar em Wall Street, nos principais bancos, trabalhou num banco suíço, Credit Suisse, trabalhou em alguns outros bancos americanos, especializando em opções, e sempre com uma visão diferente da média das pessoas. As pessoas gostam de investir no provável, que é muito provável, para ter ganhos pequenos, que é provável, então o prêmio é pequeno. Quando dá errado, perde muito, que nem foi o meu caso lá vendendo as Telemar, lá, né, as opções de Telemar. E ele tinha uma estratégia invertida. Ele gostava de fazer pequenas apostas, muito improváveis, mas que quando davam certo, tinham grandes ganhos, porque tinham uma grande assimetria. Então, digamos que ele inventou aí, ou foi um dos precursores da estratégia do pozinho, né? Uhum. E aí ele largou os bancos, depois que ele ganhou uma grana, foi trabalhar sozinho no pregão de Chicago, operando opções, bem casca-grossa assim. E aí no dia 27 de setembro, né, de 87, teve a Black Monday lá, né, a segunda-feira sangrenta, a bolsa caiu quase 20 desvios padrões num único dia, e ele ganhou 50 milhões de dólares num dia. Uau. Aos 27 anos de idade, 26, 27 anos de idade. Acho que dá pra mudar de vida, né? Antifrágil total, né? E ele falou que começou a fazer o que todo cara ganha muito dinheiro faz, tomar vinho, anda de iate, vai jogar golfe, ele achou chato pra caramba, e ele tava muito obcecado com aquela história de por que ele entendia o risco e as pessoas não entendiam muito bem o risco. E ele foi para Harvard, grandes universidades, tentar discutir com os acadêmicos de economia, e ele viu que os caras eram muito metidos. Viu que os caras eram acadêmico, político, bateram a porta na cara dele, e ele falou, vou me vingar. Comprou 200 livros de matemática, de contabilidade, de estatística, foi para um sótão, e aí 2 anos depois ele escreveu o primeiro livro dele, que é o Dynamic Hedging. É o livro mais importante de opções do mundo. Ele talvez seja o cara mais importante das opções. Alguém para entrar na mesa de derivativos e opções do Goldman Sachs hoje tem que decorar o Dynamic Hedging. E ele começa assim, depois de 10 mil horas de prática e 100 mil operações, é assim que começa o livro. Isso é 87. E aí, a partir de 93, ele começa, isso era 97, a partir de 2003, ele começa a lançar os livros filosóficos. Iludidos pelo Acaso, Cisne Negro, Antifrágil e Skin the Game, Arriscando a Própria Pele. E eu conheci ele lá por 2005. Então ele tinha acabado de lançar o Iludidos pelo Acaso num evento na Bolsa em Campos do Jordão. A Bolsa fazia uns congressos em Campos do Jordão, vai voltar a fazer, né, B3? Era muito legal, agora que podemos, né, reabriu. É muito legal o evento, e ele foi, e eu conheci, peguei autógrafo e tal, e aí em 2008 ele ficou muito famoso. Por quê? Porque ele escreveu um livro que é o Cisne Negro, a lógica do cisne negro, em que ele fazia uma profecia. Ele dizia, o mercado vai ter um colapso econômico,
vai acontecer a qualquer momento e vai começar nas hipotecas nos Estados Unidos. Uau. E ele acertou ali, um ano depois teve, e aí ele virou um profeta, né? Fez a profecia realizou, ele vendeu 3, 4 milhões de livros, e aí em 2011 ele escreveu Antifrágil, e aí eu falei, cara, esse livro é muito importante, assim. Eu entendi o livro porque eu entendia de derivativos, de opções de risco, já tinha quebrado, então falou muito para mim aquele livro, e eu comecei a comprar o livro, dar para as pessoas e falar sobre antifragilidade e ensinar desenvolvimento pessoal, riqueza, baseado em antifragilidade. E o livro deu muito certo. E eu acabei fazendo um programa no Brasil, né, em 2016, 2017, chamado Os Antifrágeis, com o economista Richard Rintemann, um cara muito bom, muito bacana, inteligente. E em 2017 a gente teve a oportunidade de entrevistar o Taleb, quando ele veio no Brasil, na HSM. E aí foi uma grande experiência e, de fato, ele era a pessoa que eu esperava, ele é um cara excepcional, ele é bem mais gentil, agradável do que ele é no Twitter, né? Dá para entender um pouquinho, inclusive, a conduta dele nos livros, no Twitter e a mente dele. Depois estive de novo com ele em 2019, aí já num evento que ele veio em São Paulo e que meio que eu fiquei 2, 3 dias ciceroneando ele, então andamos de Uber junto, fomos em café da manhã e foi bem legal, pude conversar muito de opções com ele. E aí em 2020, no comecinho de 2020, um pouco antes da crise sanitária que a gente passou, eu fui a Nova York fazer o curso com ele, acho que a gente já estava bem próximo, eu e você naquela época. Sim. Foi bem legal, porque é um curso de risco chamado RURI, né, que é Real Risk World Institute, quer dizer, o Instituto de Risco Real do mundo, né, do mundo comum, não da academia. E durante o curso aconteceu o problema sanitário e as bolsas do mundo inteiro caíram 40%, 50%. E o fundo dele, que é o Universa, pode ver, tem cota aí, tem a carta de gestão e tal, ele tinha um patrimônio de 200 milhões, 250 milhões, e ele foi para 10 bilhões. Então, o Taleb deve ter ganho na crise de 2020 mais de 2 bilhões de dólares. Mais de 2 bilhões de dólares. E eu também, né, comprei uns pozinhos lá em janeiro de 2020, também ganhei bastante. Então, acabei depois de 2020 indo mais 3 vezes no curso, todas as vezes online. É bem legal, eu tenho o WhatsApp dele, ele me chama pelo nome, assim, a gente acabou ficando amigo. E ele está lançando um livro de política agora. Nos próximos meses, um livro é um livro de política, sobre essa questão de direita, esquerda, direitos, democracia e tal. Então, estamos no aguardo, aí vai ser bem legal. E ele tem uma obra matemática que as pessoas não conhecem muito bem. E é muito importante. O livro dele de matemática se chama SCUFT, que é Statistical Consequence of the Fat Tails. As consequências estatísticas das caudas gordas. O que é cauda gorda? Quando você pega uma distribuição matemática, né, ao invés da distribuição ser aquela distribuição normal, né, que tem desvio padrão, tudo bonitinho, é uma distribuição que tem mais chance de coisas darem errado e tal. Então, é um livro sobre estatística e ele fala muito sobre investimento. E lá na página 283 ele descreve o que ele chama de a solução dos investimentos, que é o que você falou, que é a estratégia Barbell, né? Que é o inverso do que preconizava o Markowitz. O Markowitz era um cara que preconizava você minimizar a entropia, diversificar bem, entendeu? Pega os ativos com maior projeção de retorno, que tiveram menor risco no passado, faz a fronteira eficiente, você vai ganhar dinheiro assim. E o Taleb fala o inverso. Você tem que ser os extremos. É muito risco de um lado, muito conservador do outro, muito risco de um lado, pouco dinheiro, muito risco, muito dinheiro naquilo que é ultraconservador, e você se beneficia do caos através desse tipo de estratégia, que eu acho muito, muito legal. Então, assim, o Taleb é um cara que vale a pena estudar, vale a pena conhecer. Eu acho que o cara mais importante de investimento do mundo hoje é o Howard Marks, né? É o cara mais respeitado. E o último livro dele, né, sobre investimento, ele cita 8 vezes Nassim Taleb. Então, aí dá para ver o quanto é importante entender um pouquinho das ideias do Taleb. Boa. E o próprio Warren Buffett fala que tudo que o Howard Marks produz, ele lê, né? Então, você vê que, poxa, se o Howard Marks curte muito o Taleb, tá ali num ciclo entre as pessoas que mais têm resultado aí no mercado. E assim, Roxo, muito se fala sobre, cara, uma eventual crise sem precedente que pode acontecer e rolar aí no mundo, e a gente já tá vendo algumas coisas aí que chamam atenção, né? A quantidade de bancos americanos que quebraram esse ano aí, né? Então a gente pode falar do SVB, o Signature Bank, o Silicon Valley, teve a questão do próprio Credit Suisse, que teve que ser comprado ali pela UBS, né? Aí já é um banco de investimentos, teve o First Republic Bank,
Nós estamos vendo aí uma inflação sem precedente no mundo como um todo, alguns países conseguindo conter isso, outros países, né, Europa, por exemplo, não conseguindo conter essa inflação. A gente vê aí os Estados Unidos com a questão do teto de gastos ali, né, 31 trilhões de dólares, cara, e teve que aumentar isso daí e conseguiram aumentar. Então, é uma dívida que, se for olhar para cada contribuinte americano, é quase 100 mil dólares por contribuinte, tipo, uma parada gigantesca. E tem questões também de governos de direita e esquerda que está rolando aí em muitos lugares. Teve muitos conflitos lá na França, por exemplo, Macron aumentando a idade de aposentadoria, tem muitos conflitos por lá, tem países aqui na América Latina e Central com problemas também em relação à direita, esquerda e afins. Mas eu queria saber de você, né? Qual é a sua visão em relação a tudo isso? Porque a gente teve um choque nas economias em 2020, com os estímulos monetários logo voltou. Agora, ao que parece, poxa, você vai para a Europa agora, alto verão, cara, tá bombando, parece que a galera não tá ligando para que é dinheiro ou nada, tipo, eles querem curtir agora e não importa como eu vou pagar isso depois, é o que me parece. E eu queria saber um pouco da sua visão em relação a isso, porque eu tenho na minha concepção que as coisas não estão tão boas, só que também, se, cara, hoje a gente tem tanto acesso à informação tão rápido, fica difícil de ter uma crise e um evento de caldo, um cisne negro tão grande, dado que a informação ela tá tão dispersa muito rápido. Você vai no Twitter, cara, uma coisa aconteceu, uma ação tá caindo, você vai no Twitter, cara, você sabe o que aconteceu. Perfeito. Então, acho que hoje a informação ela tá muito dispersa, é difícil ter algum evento que, nossa, vai pegar todo mundo de surpresa, como, por exemplo, foi a crise sanitária. Isso, de fato, pegou todo mundo de surpresa. Mas alguma coisa envolvendo os mercados, assim, eu já sou um pouco mais reticente, né? Acho que se tantas pessoas falam tanto de uma crise, antecipam tanto ela, fica difícil dela vir numa intensidade tão grande. Mas isso é aquilo que eu penso. Queria saber o que você pensa a respeito disso. Perfeito. Lembrando que, assim, basicamente, crises, extremos, são o meu tema de pesquisa da vida inteira, né? O meu trabalho de conclusão de curso do curso de economia foi ciclos econômicos e a crise de 29. Eu analisava lá a crise do Nasdaq, que nem tinha começado ainda, 2000, 2001. Depois comecei o mestrado também, falava lá de crise. Depois acabei me especializando em Taleb, que é um grande especialista em grandes crises e tudo mais. Então, eu posso dizer que eu estudei bastante, né? E a minha opinião tem alguma relevância. Então, assim, claramente, a gente tem ciclos. Então, crashes e booms na economia e na bolsa sempre vão acontecer. É natural, são até saudáveis, né? Excesso de intervenção econômica por parte de gestores de política monetária, governo e tudo mais acabam reforçando esses ciclos, então deixam os ciclos mais agressivos ainda, mas ainda seria algo natural. Mas a gente tem um problema de fundo na sociedade que é mais complicado e mais degradante ainda, que é uma espécie de crise civilizatória. Qual a definição de civilidade, né, nas ciências sociais, especialmente na economia? É a capacidade de postergar uma recompensa, postergar um ganho, postergar um gasto, né? A capacidade de se sacrificar, de abrir mão de um bem por um outro bem maior no longo prazo. Isso é civilidade, né? A sociedade, quando ela tem uma civilidade muito grande, faz planejamento de 20 anos, 50 anos, tem grandes ganhos e tudo mais. A gente vive numa sociedade hoje por conta de uma série de motivos, relativismo, problema cultural, falta de instituições, né, degradação aí do tecido da sociedade, as pessoas não conseguem ficar um minuto de olho fechado, né? A gente vive uma sociedade em que o mundo deve basicamente 2,8 vezes o PIB. A dívida global, porque as pessoas não conseguem mais poupar, não conseguem mais postergar a sua recompensa. Viver hoje, né? É o que você falou. E às vezes tem que tomar energético para produzir muito, e aí para dormir à noite tem que tomar um remédio para relaxar, né? Tipo uma parada bizarra. Não acredita no transcendente, não acredita numa vida após a morte, numa coisa superior, então a vida é aqui. Então você tem que conhecer todos os lugares, tem que ir em todos os restaurantes, tem que sair com todas as pessoas, e tudo é agora, e faça dívidas, tem que ser feliz agora, e o marketing digital bombardeando propaganda em cima de você, de um niilismo muito grande, de que você tem que consumir tudo agora, e isso vai degradando a sociedade. E existe um cálculo que em algum momento, se a dívida for crescendo muito e os juros subirem muito rápido de uma hora para outra, a dívida pode se tornar impagável. E você ouve um zoom aí de fundo de uma coisa que é um tal de um grande reset. O que seria um grande reset? O que significa grande reset? Será que em algum momento vai ter um calote coletivo?
né? Porque você vê tanto globalistas do Fórum Econômico Mundial, quanto eurasianos, né, de Rússia, China e tal, falando esse tipo de coisa, de reset, de que o dólar vai perder o valor, de que não sei do quê. Quer dizer, o que isso tem de fundamento? Talvez no curto prazo não muito, mas talvez no longo prazo, né? Com inflação, com emissão de moeda, com eleitores cada vez mais infantilizados, querendo promessas, querendo a rendinha ali. Então, tudo isso vai degradando a sociedade e pode ser que a gente chegue em algum momento semelhante com o que aconteceu com o Império, Romano, né? Lá em 200, 300 depois de Cristo. O que aconteceu? Muita impressão de moeda, muita endividamento, muita inflação, muita invasão bárbara, muita degradação moral. Então, você lê autores daquela época, lá 200, 300, os caras falavam, as mulheres estão andando com roupa transparente, as pessoas não querem mais ter família, sabe? Um discurso muito parecido com o atual. E aí o que acabou acontecendo foi um colapso mesmo da civilização romana, né? Então, eu acho que a gente não consegue evitar colapsos e crises na Bolsa, mas eu acho que a gente conseguiria tentar evitar um colapso na sociedade que é mais grave, né? Porque esse aí talvez não tivesse o retorno, aquela oportunidade de você comprar barato. Talvez a gente voltasse para uma espécie de barbárie. Então, eu acho que crises, colapsos na Bolsa, que nada mais são do que quedas de 30%, que depois trazem enormes oportunidades, são positivos, né? Mas cada um de nós tem que tentar ajudar a sociedade a não cair numa espiral de fato de uma degradação civilizatória, porque a modernidade acha que tudo está em progresso contínuo, que as coisas não andam para trás. As pessoas esquecem que em 1200, 1300 a gente era muito mais evoluído do que em 1600. As pessoas não sabem que os gregos antigos eram muito mais evoluídos do que 300, 400 anos depois, e as pessoas esqueceram que a gente foi para a Lua em 1960 e pouco, e a gente não consegue mais ir, né? Então, assim... Mas será que foi mesmo, Roxo? Ou não foi, né? De qualquer maneira, tem que tomar cuidado com essa coisa de progressismo, que a ciência vai resolver tudo, e a gente precisa aprender a salvar a sociedade aí, porque a degradação está muito grande. Eu não acho que esse ponto que você trouxe é bem importante porque excede as questões financeiras. É uma questão cultural que vai impactar em questões financeiras, né? Então, você vê ali cada vez mais a sociedade alavancada porque quando nós tínhamos um juros menor, nos Estados Unidos, por exemplo, ali perto do zero, cara, fazia muito sentido. Qual era o preço de uma hipoteca? Quantos pagavam num leasing de um carro? Então o americano por si só ele é muito alavancado, né? Havia um incentivo, né, às pessoas pensarem mais no curto prazo que no longo, né? Exato. Porque não tem recompensa para deixar o Por dinheiro que parado. tem tanto public storage lá, que as pessoas têm que locar espaço, porque eles vão comprar coisas que não precisam muitas das vezes, mas não conseguem guardar em casa, então vão ter que locar espaços para guardar ali as suas coisas, cara. Não faz sentido, né? Eu gosto muito dos Estados Unidos em algumas coisas, mas nessa questão do consumo, cara, até me deixa um pouco assustado, porque eles são muito motivados ao consumo e tem muitas coisas que elas perdem ali meio que o seu valor, né? Eu tenho um amigo que ele mora lá e o filho dele anda de bicicleta e furou o pneu da bicicleta dele. Para arrumar aquele pneu era $25, só que ele tinha que levar até a bicicletaria, tá, um tempinho para depois voltar. Ele viu na Amazon aquela bicicleta por 65. O que ele fez? Jogou fora a outra, comprou uma bicicleta que chegou no dia seguinte na casa dele. Então, tipo, as coisas ficam muito descartáveis assim, e aí é uma questão que ela é cultural e financeira, né? Acho que coisas financeiras vão tendo ali os ajustes, mas se degradar tanto o cultural, pode ser que chegue um momento que não dá mais para ajustar assim, teria que fazer de fato um reset, porque, cara, a gente tá vendo isso daí, né? Até levando em conta os Estados Unidos, algumas marcas ali, por apoiar algumas coisas, estão sofrendo boicotes. A Bud Light, por exemplo, nos Estados Unidos, a própria Target, tipo, estão defendendo algumas coisas que a sociedade não está gostando e, cara, tá boicotando mesmo, e isso pode ser o fim para alguns negócios, né? Então essa questão cultural é forte. Vai separando cada vez mais as pessoas, né? Dentro das próprias famílias, de uma família você tem pessoas que estão brigadas, que acreditam em coisas totalmente diversas, né? E você vê isso nas eleições, né? Você vê isso e é uma quebra da sociedade mesmo e dificulta ainda mais, né? Total. E, Roxo, Taleb tem uma frase que para mim faz muito sentido. Não é o que você fala, é o que você faz. Perfeito. Então, eu queria saber de você, o que você está fazendo hoje, em termos de divisão, alocação aí na sua carteira? Quando você está aqui no Brasil, está aproveitando juros, está aproveitando o dólar aí perto dos 5, acha que ações estão baratas, está comprando? Como que está a sua cabeça em relação ao cenário atual? Perfeito. O Taleb cita uma frase antiga, né? Não sei se é em latim, latim, que é facta non verba, né? É faça e não fale, né? Uhum. Então, a gente tem um fundo de investimento, que é o Polyface, né? polyface.com.br. Lá a gente tem um fundo que é um fundo que compra esses pozinhos, que é a mesma estratégia que o Taleb usou para multiplicar o capital dele lá, tanto em 87 quanto no Crash. A gente hoje tem
80% do dinheiro em títulos pós-fixados, de renda fixa, Selic. A gente tem aí 10% em bolsa, né, bons ativos, que a gente faz um balanceamento ali, e a gente tem aí uns 10% em dólar. E 0,3% da carteira a gente compra em puts do Ibovespa, bem baratinho, que custam centavos, que são o tal dos pozinhos. É um direito de vender bolsa. Mas a gente tem muito pouca bolsa, então a gente compra muito mais direito do que a gente tem de bolsa. E aí quando a bolsa cai muito rápido, mais do que 20% ou 30%, esses pozinhos que a gente compra numa quantidade absurda, a centavos, eles se valorizam muito rápido e eles sobrecompensam. E a gente estava fazendo alguns estudos ontem, se a gente tiver mais um crash aí nos próximos meses ou anos, a cota do nosso fundo poderia render de 300% a 500%. A cota do fundo. Mesmo uma posição de 0,3% do PL. A gente tem um sinal de crise, como eu falei, né? A gente tem um sinal lá que mostra se a chance dessa crise está maior. Hoje a chance está em 70 e poucos por cento. A gente está comprado em 0,3%. Mas se o indicador, se o sinal ultrapassa os 100%, a gente chegou perto algumas semanas atrás, aí a gente pode chegar a estar comprado até 3% do portfólio em pozinhos. E aí esses 3 podem virar 300%. Exato. Multiplicar por 100. Multiplica muitas vezes assim, e aí o fundo tem um baita retorno. Então é um bom produto para quem tem risco, quem tem a carteira de ações e quer terceirizar o trabalho de fazer hedge, de fazer seguro, de fazer proteção. 100% do meu capital líquido está lá, então é skin the game, né? E trouxe de volta o meu dinheiro que estava lá fora, investi nas minhas startups. A gente usa IA, a gente usa uma série de coisas. A gente está sendo investido agora por Venture Capital, Family Office e tal. Então, a gente acredita muito na gestão que a gente está fazendo. Então, meu dinheiro hoje 100% está no fundo. E a cada 2, 3 meses, a gente projeta lançar uma nova versão do software, mais avançado. Ele opera automaticamente 8 vezes por dia. Então, de hora em hora, ele vai lá, rebalanceia a carteira, vê como está o sinal, compra ou vende um pouco desses pozinhos. É bem legal, porque eu estou aqui gravando um podcast, daqui a pouco chega um Telegram, né, um sinalzinho, ó, o fundo comprou isso, vendeu aquilo. Então, hoje ele é 100% quant e ele é gerido por um software que a gente montou para o fundo, chamado Kairos. Mas a gente vai num monte de asset family office e fala do fundo. E os caras falam, pô, o fundo é legal, vamos olhar com calma, mas eu quero software. Então a gente está fazendo um spin-off da gestora e transformando o Kairos num software mesmo. Para ter inteligência para outros lugares utilizarem. Exato, então já estamos 2 ou 3 gestoras, já estão testando, já estão usando, corretoras e tal. Então a gente fez um software tão legal para a gente mesmo usar, todo automatizado, que lê cota e tudo mais, que o mercado está demandando esse software e é dinheiro para a gente continuar desenvolvendo. O meu sonho com esse fundo e com esse software é operar no microsegundo, na high frequency, então ao invés de hora em hora, e eu brinco que um dia a gente vai ter oferta em todos os books do mundo. Então é um trabalho aí de mais 20, 30 anos. Boa. E aí tem a questão do OpLab em relação a opções, ele hoje funciona como multibroker, ele está plugado ali em várias corretoras, como a própria XP a pessoa consegue comprar ali por ela. Por enquanto a gente está na Orama, a gente está terminando o processo, né, junto a 3 ou 4 outras grandes instituições que a gente não pode falar ainda por conta de contrato, né? Mas ele é muito rápido, legal. Então ele executa em 3 milissegundos, ele tem um robô, então se quer fazer uma estratégia de opções, quer comprar ações e vender opções ao mesmo tempo, ele faz os dois ao mesmo tempo, robô, pegando o melhor preço, para não ter erro operacional que nem eu tive lá em 2007, você quer fazer um long and short, ele faz automático, é muito, muito legal, e hoje a gente tem mais ou menos 2.300, 2.500 assinantes, e, estamos fechando acordo com um monte de corretora, plataforma aí. Então, oplab.com.br, vai lá e faz um teste, vale a pena. E assim, galera, vocês conseguem utilizar o oplab mesmo tendo outra corretora e afins, né? Então você pode operar na mesa aqui da própria XP com o pessoal da Nomos, utilizando o oplab ali para você ver as informações e afins para conseguir boletar por aqui. Então o link tá aqui na descrição para que vocês possam conhecer a assessoria, né? Eu particularmente gosto bastante porque, cara, consegue reunir tudo ali o que você quer em um lugar, né? Seja renda fixa, seja renda variável, seja fundos imobiliários, acho que tem um universo aí, né? Essa questão internacional que eu particularmente estou usando muito. Para ter uma exposição aí a dólar, ter exposição a outra. Muito bom. Ter a exposição a outra jurisdição, porque, enfim, eu tenho. Sou brasileiro, gosto muito do Brasil, quero morar por aqui quanto der, mas assim, tem coisas que acontecem aqui que. Não dá. Eu gosto de viajar mais, assim, né, Ruxo, para conhecer outras culturas e afins. Tive semana retrasada na Bitcoin Conference lá em Miami para entender um pouco do que estava rolando por lá. E aí eu tô com empresa aberta lá, e aí eu fui abrir conta da empresa no Bank of America, por exemplo, que me atendeu foi uma venezuelana. E aí, ela contou que, cara, a gente não pensava que iria acontecer, aconteceu na Venezuela, mas aconteceu.
E aí eu fui ali em restaurantes e tal, e tinha umas meninas loiras atendendo, e, putz, perguntava pra elas, né, de onde elas eram, enfim, porque não pareciam ser americanas, aí, putz, a gente é da Argentina e tal, e historicamente sempre teve problemas, vários calotes e tal, mas agora tá num nível muito insustentável, e eles largaram lá, deixaram família, e às vezes o que eles ganham manda pra família, pra tentar tirar a família de lá, então assim, tem muita coisa que acontece em alguns países que podem ser isolados, mas e se acontecer aqui? O que vai ser de você? Perfeito. O que vai ser da sua família? Então eu tenho muito essa visão e por isso que eu tenho como meta até o fim do ano ter 50% do patrimônio dolarizado. Não importa, porque assim, tá aqui no Brasil hoje é muito bom. Se você olhar a inflação que nós temos atual versus o quanto o Selic está remunerando, você é muito instigado a ficar só aqui. Porque não tem lugar do mundo que te pague quase 14 anos como o Selic e a inflação em 4. Não tem. A gente está com juros reais de quase 10%. Perfeito. Só que tem riscos que as pessoas muitas vezes não ponderam, né? Questão jurídica e afins. Então, por isso que eu particularmente gosto de diversificar. E eu acho que quem é investidor e já tem um pouco mais de grana deveria olhar para isso também, para não depender só de Brasil. Porque tem muita gente que está falando, putz, o dólar vai perder sua hegemonia e tal. Cara, olha a quantidade de dívida no mundo que é emitida em dólar. Olha outros lugares, né? As pessoas elas vão investir na Europa. Cara, na Europa a população ela é muito mais idosa. Você não vê mais aquele crescimento da Europa. Você vai deixar dinheiro lá, em euro? Aí você vai para a China. Você teria coragem de se expor ao yuan, por exemplo? Que, poxa, a galera tem grana lá no HSBC e afins e não consegue tirar porque é muito arbitrário, o governo deixa ou não deixa. É muito complicado. Você vai deixar na Rússia? Vai deixar em rublo lá agora? Então, assim, tem problema nos Estados Unidos? Tem, mas não vejo algum sentido de alguma outra moeda passar por cima. É claro, a gente está vendo muita exposição dos bancos centrais a ouro. Cada vez você vê ali os bancos centrais aumentando cada vez mais exposição a ouro. E tem a própria questão cripto no Bitcoin. Eu pensei que esse ano nós teríamos mais problemas em relação ao Bitcoin, porque esse ano passado, com problemas endógenos, né, com o FTX quebrando e alguns projetos colapsando ali e drenando dinheiro e liquidez no mercado, a gente chegou ali nos 15 mil dólares do Bitcoin. Perfeito. Esse ano, quando teve quebra dos bancos, eu falei, cara, se banco americano está quebrando, vai enxugar a liquidez de novo e talvez a galera saia daqui e vai para ouro e tal, e as criptomoedas caiam mais. Muito pelo contrário, andou ali quase 50%. Então, tem esse viés do ouro digital ali, de uma certa antifragilidade em cripto, que eu estou ali exposto também, porque tá se solidificando, né? Eu estava até lá na Bitcoin Conference, tem o Michael Saylor, que é o fundador da MicroStrategy, cara, tem ali 4 bilhões de dólares em Bitcoin. Eu acredito que, dando certo isso daí, talvez esse cara compre países, se ele quiser, lá na frente, porque a gente pode ter um colapso, um reset assim, tão sem precedente, que, cara, isso pode exponencializar absurdo. E, assim, Roxo, eu queria saber de você, pra gente fechar, a gente falou muito de dores que você teve, reveses e afins, mas sempre que eu trago convidados aqui, eu gosto de olhar para o outro lado, porque a gente fala muito de resultado financeiro, às vezes compartilha com a nossa galera, compartilha prejuízos, compartilha resultados financeiros, mas queria saber de você, né? Na sua longa trajetória no mercado, tem mais que a minha idade, só de experiência no mercado. O que de resultado financeiro marcou você assim, que você conseguiu propiciar uma experiência legal para você, ou para alguém que você gosta, você comprou alguma coisa e você falou, cara, putz, quebrei ele algumas vezes, tive problemas, mas valeu a pena me manter investindo porque eu consegui comprar isso daqui ou ter essa experiência. Tem alguma coisa marcante assim para você? Sim. Esse nosso indicador de crise, né? Quando foi lá por outubro, novembro de 2019, ele estava... Ainda era um indicador preliminar, não era exatamente o que a gente tem hoje, mas se você juntasse aquilo com a situação macroeconômica ali, inversão de curva de juros, uma série de coisas que estava acontecendo lá no final de 2019, estava mostrando que a gente estava próximo de ter um crash, uma crise. E aí eu resolvi gravar o curso de estratégia do Pozinho e resolvi começar a comprar ao vivo pozinhos, né? Porque a gente acreditava que nos próximos 6 meses, um ano, a gente teria um crash. Uhum. E aí eu pus 15 mil reais numa conta na XP e em janeiro de 2020 eu comprei 500 reais ao vivo de pozinhos. Não teve crash, não teve nada. Perdemos aquele dinheiro, rolamos, compramos em 12 de fevereiro. Eu comprei 4 mil e poucos BOVA O96, né? A bolsa estava 120 mil. Eu comprei puts de strike 96 para abril. Fui para Nova York fazer o curso do Taleb. Teve o crash, teve o problema sanitário e as opções que eu paguei 11 centavos, o último lote eu vendi por 27 reais. Uau. Então eu transformei 500 reais em 70 mil reais. Isso ao vivo com a galera, fora, né, dinheiro de investidores que a gente tinha, tudo mais. E vendi 20 mil cursos, estratégia do Pozinho, né? O pessoal que queria entender o que era aquilo. E tudo isso possibilitou, né, eu investir nos projetos que eu tenho hoje, né? E tá tão preparado para esse próximo boom que a gente vai ter aí no capitalismo mundial, né? Independente se for no Brasil, se for fora, né? Essas coisas de opções sempre vão
funcionar. Então, esse evento para mim foi muito marcante, né? Eu tenho amigos e clientes que ganharam 25 milhões de reais nesse evento. Uau. Bem na queda, né? Que é a melhor maneira de ganhar dinheiro. Mas assim, experiência, o que isso traduziu pra você? Sei lá, comprou um carro melhor, fez uma viagem, teve alguma coisa assim que, nossa, com o resultado disso daí você... O meu filho nasceu, né? Ele foi concebido na mesma semana, né? Então, eu pude, né, dar uma educação, então uma casa legal pro Valentim morar e conseguir consolidar os meus negócios. Acho que principalmente é isso. Montar ali um conjunto de negócios e montar uma equipe extraordinária, né? Eu sou meio bitolado, eu acho que a gente tem uma grande missão, assim, lá no que a gente está fazendo. Então, isso me dá muita satisfação. Animal, animal. E galera, você curtiu o conteúdo até aqui? Peço que, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe seu like. As redes sociais do Roxo estão aqui na descrição. E claro, tem também na descrição o link da Nomos aí para que você possa conhecer também. Beleza? Roxo, valeu demais pelo papo, agregou muito valor. E é isso, galera. Teremos percalços, quedas e afins, mas o importante é continuar, porque de uma forma ou de outra o resultado vem. É isso aí? Sim, com certeza. Tamo junto, valeu.